Oi, pessoal! Estou aqui para mais uma dica de livro e a dica de hoje é esse livro aqui, A História de Mary Jones. Ele não é um livro assim totalmente infantil, mas ele é um livro curto, não é um livro muito longo não. É interessante assim para quem está começando a ler, né? Ler sozinho, de repente, uma criança que está ali nos seus primeiros passos de alfabetização, dá para ler uma página por dia, se quiser, ou um livro também para fazer uma leitura em voz alta, né? Uma leitura de repente um pouco mais rápida. Essa história aqui é a história da Mary Jones, uma história verdadeira, que conta como surgiu o movimento das sociedades bíblicas no mundo. Conta a história de uma menina que morava no país de Gales por volta de 1785. E ela não tinha... Naquela época era tudo muito precário, né? Então ela não sabia ler, mas ela tinha uma vontade muito grande de ter uma Bíblia em sua casa. Então, quando ela fez 10 anos, ela começou a abrir uma escola perto da casa dela, e aí ela conseguiu aprender a ler, e ela ia todos os sábados na casa da sua vizinha para ler a Bíblia que a vizinha tinha. A vizinha permitia que ela fosse lá. E então ela fez um propósito que ela queria uma Bíblia para ela, para sua família. E então ela começou a guardar dinheiro para conseguir comprar a sua própria Bíblia. E a gente vê o esforço dela. Ela levou 6 anos guardando dinheiro, todo o dinheiro. E não era pouca coisa que ela fazia, né? Ela limpava o quintal das pessoas e carregava água, e vendia ovos e tricotava meias, tudo para guardar o dinheiro para ter a sua Bíblia. E então, após 6 anos de economia, ela consegue juntar todo o dinheiro para comprar a Bíblia. E então ela anda 40 quilômetros a pé e sozinha até a cidade mais próxima para comprar a sua Bíblia. E quando ela chega lá na casa do pastor que vendia as Bíblias, ela tem uma grande e infeliz notícia, né? O pastor não tinha a Bíblia no idioma dela, que era o galês, tinha só no inglês. E aí ela começa a chorar, porque ela ficou muito triste, né? E então o pastor fala assim, não, mas então eu vou te dar essa Bíblia aqui em galês que está encomendada, mas a pessoa que encomendou, ela também entende o outro idioma, então ela pode ficar com o outro. E aí então, no dia seguinte, a Mary retorna para sua casa, muito feliz, com a sua Bíblia embaixo do braço. E aí a família fica muito feliz e eles leem a palavra de Deus todos os dias. E esse pastor que vendeu a Bíblia para ela, ele começa a pensar na história da Mary, né? Tudo que ela passou, todas as dificuldades que ela enfrentou, não só financeiras, mas até mesmo pela distância, né? Pela questão do idioma. E quando eles têm uma reunião de pastores, ele coloca isso para os outros pastores e eles falam, não, mas isso não está certo, né? A Bíblia tem que ser algo mais acessível para as pessoas. E então ali naquela reunião, por causa da Mary Jones, é que surge o primeiro movimento, a primeira sociedade bíblica do mundo, que é do país de Gales, primeiro país de Gales, mas eles já estavam sonhando mais alto, de se estender para toda a Grã-Bretanha e, por que não, para o mundo inteiro. E então ali começa. 7 de março de 1804 isso aconteceu. Chegou em muitos outros países, né? E aqui no Brasil, o primeiro carregamento de Novo Testamento em português veio em 1808. Então é uma história muito interessante, uma história muito rica. Vale a pena, né? Mostrar para as crianças o esforço que a Mary teve e o amor que ela tinha pela palavra de Deus. Hoje pra gente é muito fácil, né? Qualquer um tem uma Bíblia em casa, várias traduções, várias capas, várias cores. A gente pode escolher tudo hoje, mas naquela época era muito difícil e eles davam muito valor para o que eles tinham. Então, uma história muito linda, uma história real. Fica aqui a minha indicação: A História de Mary Jones.